Quem aí nunca ouviu, ou até mesmo já falou, na minha época era melhor. Afinal de contas, tudo hoje em dia é Nutella demais pra galera raiz que cresceu com o que parece ser o epítome da cultura pop. Mas e se eu te falar que isso tudo é coisa da sua cabeça? Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre nostalgia e como ela mente pra gente. Eu não sou a pessoa mais velha da Terra, eu sei disso. Mas eu também não nasci ontem, eu já acompanhei alguns movimentos de migração ao longo dos meus 24 aninhos. Eu peguei a migração do Orkut para o Facebook, eu vi as várias idas e vindas de navegadores aleatórios surgindo até o Chrome se estabelecer de fato, e eu vi a ascensão e a queda do Arrowverse. Sem contar o nascimento do Bom Dia e Companhia, com histórias do Baú da Felicidade sendo contadas para a audiência, e é claro, a morte da TV Globinho. Sim, eu me senti mais velho que o normal listando isso tudo. Nostalgia é definida como saudades de algo, de uma forma de existência que se deixou de existir. Essa palavrinha é muito usada pela galera que adora falar que nossa, hoje em dia só sai bosta, tudo na minha época era infinitamente melhor, e vários derivados disso, que acha que o mundo perfeito existia entre os anos 70 e 2000. O que a gente sabe que não é verdade. Eu mesmo já falei alguns na minha época era melhor pra minha irmã, especialmente porque eu acompanhei a fase dela de assistir desenhos infantis, então aquilo me causava um incômodo muito maior que normal. Eu vi ela crescendo na base de Super Fofos, Peppa Pig e, é claro, Peixonauta. Afinal de contas, por que não fazer um desenho de um peixe astronauta, não é mesmo? Mas aí eu comecei a me tocar do porquê eu achava a minha época tão melhor assim, e eu acho que existem alguns motivos bem fortes pra isso. Em primeiríssimo lugar, a quantidade de conteúdo que a gente tinha disponível antes versus hoje era ridiculamente menor. Falando no meu caso, quando eu era criança, quando eu estudava à tarde, eu era uma criança muito feliz. Por quê? Pela parte da manhã eu podia escolher entre SBT e Globo pra ver se eu assistia Bom Dia e Companhia ou TV Globinho, e à tarde eu ia ser feliz enquanto o SBT passava majoritariamente novela mexicana. Porém, quando eu estudava de manhã, eu queria chegar correndo em casa pra aproveitar pelo menos o último desenho do Bom Dia e Companhia. Porque pelo resto da tarde eu só tinha como opção a TV Cultura e olhe lá. Hoje em dia a gente tem tanta opção, mas tanta opção, que a gente pode se dar ao luxo de ser mais seletivo aqui e acolá. Até porque semana que vem vai ter mais 30 séries novas. E justamente por a gente ter tanta opção, a gente acaba caçando pelo em ovo, encontrando defeitos horríveis, que se a gente só tivesse aquilo pra assistir, a gente não ia reparar tanto assim. Quantas vezes, meu caro raio do sol, você foi assistir aquela animação, aquele seriado que você era tão apaixonado e jurava que não tinha defeito algum nos dias de hoje, pra ter certeza se essa magia, essa paixão absurda continua de pé? Existem casos que de fato você fazer isso só melhora a sua experiência com a obra, mas tem casos que isso só vai fazer você pensar, meu Deus, o que eu tinha na cabeça. Até porque a sua bagagem quando assistiu pela primeira vez e quando assiste hoje é totalmente diferente. Eu vivi isso na pele recentemente, quando eu fui reassistir Batman do Futuro, O Retorno do Coringa. Tem uma cena muito específica que ela é um flashback de quando um Robin foi capturado pelo Coringa. Quando eu era mais novo, eu assisti aquilo e falei, nossa, que bad, né? Olha, o Batman do Futuro voltou e segui a minha vida. Só que hoje, depois de ter consumido quadrinhos, de ter entendido um pouco mais sobre o que de fato aquela cena estava representando e assistir ela na íntegra, cara, é uma cena pesadíssima, até pra você mostrar pra uma criança. Rever ela depois de adulto me fez olhar pra Batman do Futuro como um todo de uma maneira muito mais impactante, sabe? Foi uma parada que eu fiquei tipo, caraca, velho, eu não acredito que deixavam passar isso pra criança. E era muito legal. Tipo, na época eu já achava legal, mas reassistir hoje fez com que a obra ganhasse, sei lá, vários pontos comigo. E eu ficar, nossa, Batman Futuro é muito mais legal do que eu me lembrava. E que nem eu tinha comentado agora há pouco, a gente tem um elemento bagagem que pesa muito, né? Porque quando você assiste pela primeira vez, você tá, sei lá, entendendo a história, personagens, qualquer coisa assim. Quando você assiste de novo, você já sabe dessas coisas, ou tem minimamente fresco na cabeça. E aí você começa a prestar atenção em outros detalhes, sabendo com o que vai acontecer na história, você fica, então ele fez isso porque lá na frente ele vai fazer aquilo. E várias dessas pecinhas começam a se ligar. E justamente quando a sua bagagem é menor, qualquer coisa que fuja da caixinha, minimamente do que você conhece, se torna um feito absurdo. Por exemplo, o primeiro shonen que você assistiu, eu tenho certeza que te marcou muito mais do que o 20º, o 30º, o 80º. Por quê? Porque depois de um tempo, especialmente quando você assiste as coisas do mesmo gênero, que tem a formulinha assim bem explícita, ela começa a ficar mais evidente, e dependendo do seu gosto, cansativo. Eu senti muito isso na pele quando eu fui assistir Fairy Tail, porque eu assisti Fairy Tail em um momento da minha vida em que eu tinha uma bagagem considerável de shonens. Então eu olhava pra Fairy Tail e eu conseguia ver exatamente o que estava acontecendo e qual era o próximo passo.
e tirava um pouco da graça, sabe? Tanto que eu não terminei Fairy Tail até hoje por conta disso. Eu parei acho que no episódio 50, 150, alguma coisa assim. Porque eu via que ele tava num ciclo muito repetitivo. E eu fiquei tipo, cara, não me prendeu, sabe? Eu não consegui ficar imerso o suficiente pra ignorar isso tudo. Isso acaba acontecendo conforme você vai consumindo mais coisas. Essa situação que eu passei com Fairy Tail, você pode passar com Naruto, você pode passar com Dragon Ball Z, você pode passar com qualquer anime ou qualquer outra obra que você tenha consumido muitas vezes aquele determinado gênero daquela mesma formulinha. Por exemplo, o MCU como um todo tá passando por isso agora, porque era legal e aí eles estão repetindo a mesma formulinha, e tá difícil de não ver a formulinha em todo canto. Sabe? Isso tudo são coisas que a nostalgia ela acaba escondendo da gente também. E aqui provavelmente um dos pontos mais importantes disso tudo, né? O porquê que a nostalgia ela sempre parece mais gostosa na nossa cabeça. Porque em vários momentos o que a gente sente falta não é daquela obra, não é daquele jogo, não é disso, daquilo. É do momento da nossa vida. Eu sinto muita falta de momentos mais simples quando a minha única preocupação era jogar. Então, por exemplo, Batman Arkham City pra mim tem um apego absurdo. Porque, cara, na época eu zerei ele um dia porque eu literalmente não tinha mais nada pra fazer da minha vida além de estudar. Então, toda vez que eu lembro de Arkham City, eu lembro, putz, mó paz, né? Não tinha que fazer nada, tinha que fazer a lição de casa aqui, acolá, e jogar o dia inteiro, e eu não tinha conta, não tinha trabalho, não tinha preocupações de adulto. Então, assim, em vários momentos, a nostalgia ela tá muito mais relacionada ao momento a qual você estava vivendo, consumindo aquilo, do que necessariamente a obra em si. Não tô falando que a obra obrigatoriamente vai ser ruim, mas o peso nessa sensação de caramba, antes era muito melhor, tá muito mais relacionado a isso do que a obra em si. E justamente por isso, essas memórias afetivas que a gente acaba construindo com a obra, elas têm um peso muito maior do que a obra em si, fazendo com que em alguns momentos você se pegue defendendo aquela obra que se você for ver hoje, você sabe que não dá pra defender tanto assim. E uma outra coisa que pesa bastante nesse movimento absurdo de nossa, como tudo era muito melhor antes e oh meu Deus! É a leva ridiculamente alta de reboot, remake e qualquer coisa que eles andam lançando hoje em dia. Isso pra mim é um problema muito complexo, sabe? Porque eu entendo por um lado você pegar uma história que já deu certo e simplesmente transformar ela numa máquina de dinheiro se você fizer as coisas minimamente direito. Só que ao mesmo tempo, eu acho que é um baita de um potencial desperdiçado de várias mentes criativas que poderiam estar trabalhando em histórias originais e provavelmente criando as obras que vão ser rebootadas e feitas os remakes daqui 20, 30, 50 anos. E nisso a gente tá reciclando um monte de coisa que nem é tão velha assim. Apesar de eu entender o ponto de vista financeiro, que na maior parte das vezes essas coisas fazem sentido matematicamente falando, eu sinto que é um problema muito grande porque mostram a falta de criatividade e ousadia das mentes criativas que têm o poder hoje de contar uma história diferente. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Da próxima vez que alguém vier te importunar, ou você mesmo for importunar alguém, que eu tô ligado que você tem vezes que faz isso, lembra disso, nossa mente é falha e tudo na nossa cabeça é infinitamente melhor. Ou pior. Mas e você, meu caro gafanhoto, meu alecrim dourado? O que você acha disso tudo? Você tem algum caso de obra que você era extremamente nostálgico por ela e você foi reassistir e percebeu que era uma bosta, sem tamanho? Ou o contrário, aquela coisa que você falava, meu Deus, cruz credo, e você foi assistir hoje em dia e falou, nossa, como eu era idiota? Deixa aqui nos comentários e bora trocar uma ideia. É sempre legal acompanhar esses causos, por exemplo. Rolou esse meu com Batman do Futuro e eu tenho mais alguns pra contar também. Se você curtiu esse vídeo, dá uma olhada nesse carinha aqui, em que eu falo um pouco mais sobre o efeito Disney e como a Disney, de uma maneira geral, tá influenciando nessa questão toda de reboot e remake, o raio que o parta, e como as coisas parecem estar caminhando para um problema muito sério. Se você curtiu esse vídeo, eu recomendo você dar uma olhada nesse carinha aqui, que é onde eu falo um pouco mais sobre o efeito Disney e como ele está prejudicando a nossa experiência com o audiovisual de uma maneira generalizada, deixando todo mundo sobrecarregado. Tenho certeza que você vai curtir. Eu te espero no próximo vídeo e até lá. Valeu, falou, fui!